Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 8 de setembro, o Ibovespa apresentando uma queda forte, basicamente fechando aí na mínima do dia, 59.193 pontos, queda de 2,45%, e passando aqui rapidamente no índice futuro, a queda ainda está piorando aí na última hora de pregão do índice futuro, que fecha uma hora depois do Ibov, então uma queda aqui intensa no índice futuro de 3,33%. Então é um cenário que apresenta aí o Ibov apontando para a região de suporte mais significativa, na faixa 58.200 a 58 mil pontos. E o que isso traz junto? No meu entender, olhando diversos ativos, o movimento forte de baixa em relação a uma tendência de alta já traz um indício de enfraquecimento da tendência em diversos ativos e alguns anulando a tendência de alta, vindo para uma tendência indefinida e começando a apresentar viés de baixa. Então o fato é que dificulta um pouco a compra em diversos ativos já de imediato, a partir já do próximo pregão, apesar de a gente ter um cenário um pouco mais esticado para baixo, a chance de ter um repique de alta, de curtíssimo prazo, principalmente olhando um gráfico intraday, mas dificultando um pouco já ter uma perspectiva de imediato que vai ter um movimento de subida para romper aqui em cima. Então é menos provável que a gente tenha um movimento forte, visto a força que vem apresentando no movimento atual de queda, principalmente neste pregão. PETR4, Petro caiu 4,91%, abriu acima da máxima do que no anterior e já veio para baixo, ou seja, se entra comprando só a superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo, stop no mesmo dia em cima da Petrobras, uma compra aí uma compra a favor da tendência, mas com uma correção muito pequena no tempo de tudo que ela subiu. Então ela vem apresentando uma chance maior também de chegada aí na faixa dos 21,23 a R$21, dependendo da perda de força aí no próximo pregão, ou seja, enfraquecimento dessa queda. Se ela der sinais de enfraquecimento dessa queda a partir do próximo pregão, daria para avaliar alguma chance de entrada, mas não necessariamente querendo pegar uma operação que venha romper essa máxima aqui. Seria uma operação mais curta em cima da Petro e dependendo do que ela apresentar a partir do próximo pregão. Por enquanto, segue apontando para os seus próximos suportes. Mas eu não entraria vendendo porque ainda para mim é contra a tendência de alta que começa a dar indícios de enfraquecimento com a força que ela está vindo aqui para baixo. Vale 5. Vale 5 apresentou um candle de reversão, algo semelhante a um martelo, padrão de reversão dos candles, depois de um longo movimento de baixa, ainda em cima de toda uma região de suporte ali do gráfico semanal. Poderia também jogar aqui no gráfico mensal, ficaria mais limpo para perceber a região de dois fundos anteriores do gráfico mensal. Então, dentro dessa região, com a movimentação para baixo, com a movimentação forte para baixo no gráfico diário e o ativo apresentando um candle de reversão, abre a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora para um perfil de investidor mais arrojado contra a tendência. Essa compra ou seria gerada na superação de 24,97, no meu entender mais interessante se superar 25,08. Seria uma possibilidade de compra, podendo trabalhar com stop abaixo da mínima que ela atingiu no pregão de hoje, com 24,52 a mínima, então 24,51 o ponto aí de stop na Vale 5. E para fazer a operação na ponta vendedora a favor da tendência vigente de curto prazo, deveria ter alguma correção no preço ou no tempo, ficar aqui abaixo dos R$25, respeitando o primeiro nível de resistência que tem ali pela frente, pelo menos para mim mais relevante na faixa dos 25,50, 25,70. TIM P3 a gente fez uma compra, uma recomendação logo no início do pregão, depois dos primeiros 15 minutos, na verdade dos primeiros 30 minutos, fiz uma recomendação de entrada se superasse 12,91. Com o objetivo, essa operação tinha uma entrada em 12,92, um stop em 12,67, logo abaixo da mínima do dia, 12,71 a mínima do dia, com risco em torno de 1,93% e objetivo em R$13,67, a máxima do dia R$13,64, ficou muito próximo, 3 centavos do objetivo. Mas como assim, é uma operação que está iniciando, é o primeiro pregão dela, meu interesse não é fazer day trade, então optei por continuar na operação mesmo, ela apresentando perda de força ali no final, nos duas últimas horas de pregão, principalmente a última hora de pregão. Sigo aí posicionado na ponta compradora nesse ativo, avaliando aí a partir do pregão seguinte o comportamento dela, mas na expectativa que ela consiga romper o seu topo histórico que está aqui na faixa dos R$13,71.
Olhando agora para Nato 3, a Nato 3 a gente saiu dela, bateu no stop. Então depois de um tempo travada ali nos R$20, nos R$40, ela terminou acelerando ali uma hora de pregão, a penúltima hora de pregão, e trouxe a alternativa de saída que foi em R$ 39,70. Isso representou uma perda de 1,85% na operação e no capital total uma redução de menos 0,34%. Além dessa da TIM P3, eu também cheguei a recomendar a Lojas Renner, só que não executou, que era uma compra se ela conseguisse superar R$ 75,75. Não executou. É um ativo que eu continuo de olho, porque a tendência ainda é de alta no curto prazo, a tendência de alta no médio prazo. Ainda continuo avaliando a possibilidade de entrada, principalmente se a partir do próximo pregão gerar bastante força compradora, voltando com o preço aí para cima, R$ 2,75. Vou estar avaliando um possível ponto de entrada. Passando algo de imediato para quem não comprou o pregão, seria no rompimento de 75,64. Além desta, quem mais eu estou acompanhando, pensando em alguma ponta compradora dentro desse movimento de queda que vem apresentando aí esses últimos pregões, principalmente o de hoje, muito forte em cima do Ibovespa. Cosan, CSAN3, caiu hoje 1,73%, vem do movimento corretivo de um forte movimento de alta. Então é menos provável que tenha um movimento faça isso aqui. Não tem como descartar, o mercado pode acontecer de tudo, mas dentro do que ela fez, dentro do que ela vem apresentando, é um ativo que eu vou estar acompanhando aí no decorrer da semana, nos próximos pregões, com a possibilidade de planejar uma compra de swing trade em cima desse papel. Tem suporte imediato na faixa dos R$ 41,84, se estendendo até os R$ 41,30. Seria a principal zona de suporte para esse ativo no atual movimento de baixa. E se começar reagindo a partir do próximo pregão, o ideal é que desse algum candle mais de indefinição, que no próximo pregão ainda desacelerasse essa queda e proporcionasse um candle de definição em busca de alguma compra, mais um ou dois candles. Mas não descartaria a possibilidade de uma possível compra na superação da máxima do pregão de hoje, que foi de 44,76. E IVEN 3, algo semelhante, fez um movimento também muito forte para cima, rompeu aqui topo anterior, vem fazendo uma correção, ainda os candles muito fortes para baixo. Essa sim seria mais interessante ter mais um a dois pregões, ou para baixo, ou de forma mais fraca aqui de lado, para avaliar a possibilidade de uma compra aí de um fundo ascendente no gráfico diário desse ativo. A Mills 3 é algo semelhante a Mills 3, eu estou de olho, é uma compra um pouco mais arrojada, porque o ativo ainda permanece em tendência de baixo de médio prazo, mas dentro da força apresentada de uma possível reversão da tendência de baixa atual para uma tendência de alta, também é um papel que fico atento. Se conseguir voltar para cima da máxima de hoje, depois de não ter caído tanto assim, 0,41%, seria uma alternativa de pensar em uma compra aí, também de swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.